Pessoal, hoje, dia 10 de novembro de 2020, nós teremos nossa aula de matemática e daremos continuidade ao estudo de frações. Então, como nós vimos, a fração, ela é partes de um todo, não é? Então, para eu calcular o valor da fração de um número inteiro, o que é que eu preciso fazer? Então, aqui eu tenho um exemplo. Eu quero saber quanto é 2/3 de 15. Então, para eu descobrir como eu vou fazer, descobrir 2/3 de 15, o que é que eu vou fazer? Eu pego o número 15 e vou dividir pelo denominador. Então, 15 dividido para 3 vai dar 5. Pego o resultado dessa divisão e multiplico pelo numerador, que é o número 2. Então, 15 dividido para 3 deu 5. O resultado que foi 5, eu multiplico por 2, que é o numerador. Então, 5 vezes 2 igual a 10. Então, 2/3 de 15 vai ser 10. Aqui eu tenho outros exemplos. 5/9 de 81. Então, para eu saber quanto dá, o que é que eu faço? Eu pego 81, divido para 9, que vai dar 9. Então, eu pego o resultado dessa divisão, que foi... Vamos ver aqui. Então, eu pego 81 e vou dividir para o número 9. Então, eu vou dividir, certo? Então, 81 dividido para 9 vai ser igual a 9. Eu pego esse resultado e vou multiplicar por 5. Então, eu faço 9 vezes 5 vai ser 45. Então, 5/9 de 81 é igual a 45. Certo? Então, tá aqui o cálculo, né? 81 dividido para 9, que deu 9. E 9 vezes 5, 45. Aqui eu tenho outros exemplos. Então, aqui é a seguinte situação, problema. A escola possui 168 livros. Foram distribuídos 1/8 entre as salas de aula. Quantos livros foram distribuídos? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar 168 e vou dividir para 8. Certo? Então, eu vou pegar 1 não dá para eu dividir para 8, então eu pego 16. 16 dividido para 8, se eu fizer a tabuada do 8 aqui, ó, 8 vezes 0, vai ser igual a 0. 8 vezes 1 vai ser igual a 8. 8 vezes 2 igual a 16. Então, como eu disse a vocês, para eu fazer uma conta de divisão, eu faço a tabuada de multiplicação do número que eu quero do divisor, que é o 8. Então, qual foi o número aqui que eu multipliquei por 8, que deu 16, ou chegou mais próximo? Então, foi o número 2. Então, eu vou colocar aqui, ó. Então, 2 vezes 8, 16. Coloco 16 aqui, faço uma continha de subtração. 6 menos 6, 0. 1 menos 1, 0. Agora, eu desço o 8 e vou dividir o 8 por 8. Então, qual é o número que eu multipliquei por 8, que deu 8? O número 1. Então, eu vou colocar aqui, ó. 1 vezes 8, 8. 8 menos 8, 0. Como eu não tenho mais nenhum número para dividir, encerrou aqui a minha continha. Mas eu ainda não consegui descobrir, porque eu disse 1/8. Então, 168 dividido por 8 deu 21. Mas eu ainda preciso multiplicar esse número pelo numerador. Então, ou eu coloco 1 aqui, para eu aproveitar o espaço. Esse 1 aqui vai ser esse aqui, ó. Faço 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2.
né? Ou então, eu posso fazer a continha aqui separada. 21 vezes 1, que também vai dar 21. Então, quantos livros foram distribuídos? Então, de 168 livros, 1/8 foi distribuído entre as salas de aula. Quantos livros foram distribuídos? Então, foram distribuídos 21 livros. Vamos ver outro exemplo aqui. Eu quero saber quanto é 2/5 de 530. Então, como eu vou fazer? Pego 530 e vou dividir para 5. Como eu falei para vocês, na continha da divisão, você tem sempre que fazer a tabuada. Então, vou fazer a tabuada do número 5. Então, vamos lá. 5 vezes 0, 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 3, 5 vezes 4, 5 vezes 5, 5 vezes 6, 5 vezes 7. Eu vou parar aqui no 7, e se a gente precisar, a gente vai mais para frente. Então, vamos lá. 5 vezes 5 vai dar, 5 vezes 0 vai dar 0. 5 vezes 1 vai dar 5. 5 vezes 2 dá quanto? 10. 5 vezes 3 vai dar 15. 5 vezes 4 vai dar 20. E 5 vezes 5? 25. 5 vezes 6, 30. E 5 vezes 7, 35. Então, vamos parar aqui. Se a gente precisar de mais, a gente vem buscar depois. Então, primeiro eu vou começar... Lembra que eu disse que eu sempre vou começar da ordem maior. A divisão é diferente das outras operações. Na adição, multiplicação e divisão, a gente começa sempre da ordem menor, que é a unidade. Mas na divisão, a gente começa da ordem maior. Então, aqui eu tenho o número 5. Então, eu vou dividir 5 para 5. Qual o número que eu multipliquei por 5 que deu 5? Então, foi o número 1. Então, eu coloco o número 1 aqui, ó. Então, 1 vezes o número 5 vai ser 5. 5 menos 5, 0. Vou descer o número 3. Então, eu tenho para dividir 3 para 5. Só que 3 para 5 eu não consigo dividir porque 3 é menor do que 5. Eu não consigo fazer essa operação com o número inteiro. Então, aqui, quando o número aqui não dá para dividir, eu venho aqui no quociente e boto 0. E agora eu baixo o número seguinte, que vai ser o número 30. Então, agora, qual o número aqui eu multipliquei por 5 que deu 30? Né? Então, aqui eu tenho 5 vezes 6, que é 30, e tenho 5 vezes 7, 35. Também tenho 5 vezes 5, que é 25. Então, o número que deu 30 foi o 6. Então, eu faço 6 vezes 5, 30. 30 menos 30, 0. Como eu não tenho mais nenhuma continha para resolver aqui, então, terminou a conta. Mas, eu quero saber 2/3. Então, eu dividi 530 por 5, mas falta ainda eu multiplicar pelo número 2. Então, agora eu vou multiplicar aqui, ó, pelo número 2. Como eu disse a vocês, eu posso já fazer aqui, como também eu posso fazer ao lado. Aí fica a critério. Posso pegar aqui do lado e botar 106 vezes 2. Mas eu vou aproveitar já aqui. Então, 2 vezes 6, 12. Sobe 1. 2 vezes 0, 0. 0 mais 1, 1. 2 vezes 1, 2. Então, 2/5 de 530 vai ser quanto? 212. Certo? E aqui eu tenho o último exemplo, né? 918 dividido por 9. Então, vou fazer a continha a tabuada do 9, né? Primeiro, 9 vezes 0, que vai dar 0. 9 vezes 1 é igual a 9. 9 vezes 2
igual a 18. Vamos parar por aqui. Então, vamos lá. 9. Qual foi o número que eu multipliquei por 9 que deu 9? O número 1. Então, 1 vezes 9, 9. 9 menos 9, 0. Desce o número 1. 1 dividido para 9, eu não tenho como dividir. Então, eu venho aqui, coloco 0, desço 8. Então, vai ficar 18 dividido para 9 vai dar 2. 2 vezes 9, 18. Então, 18 menos 18, nada. E aqui encerrou, porque eu não tenho mais número. Mas eu ainda tenho que multiplicar esse valor por 2. Se aqui fosse 3 nonos, eu ia multiplicar por 3. Mas aqui eu vou multiplicar por 2. Então, vamos lá. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. Então, 2 nonos de 918 é igual a 204. Certo? Então, essa é a forma que eu uso para calcular a fração de um número. Vamos dizer que você diga, professor, eu fui para uma festa, tinha 20 refrigerantes e nós tomamos 2/5 desse refrigerante. Então, como é que eu posso fazer? Vou abrir aqui um espaçozinho para eu fazer esse exemplo. Então, eu tinha 20 refrigerantes e eu queria calcular 2/5 de 20. Né? Então, eu vou fazer aqui, ó. 20 dividido para 5. 2 para 5 não dá, 20 para 5 vai dar 4. Então, 4 vezes 5, 20, menos 20, 0. E vou fazer o quê? Vou pegar e multiplicar o resultado por 2, que vai ser 4 vezes 2, vai ser 8. Então, 2/5 de 20 igual a 8. Então, se eu tinha 20 refrigerantes e foram tomados 2/5, então dos 20 refrigerantes foram tomados 8 refrigerantes. Tá certo? Então, fiquem com Deus, um abraço a todos e qualquer dúvida me procure no privado.